Então vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo de número 6. Cabe lembrar que no próximo domingo, em razão do retiro, celebraremos um único culto às 10h30. Então atenção, no próximo domingo, em função do retiro, celebraremos um único culto às 10h30. Próximo domingo. Romanos 11, versículo número 6. Onde está dito: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, é com alegria que estamos reunidos aqui. E o Senhor sabe que, a despeito de sermos homens e mulheres pecadores, queremos mais de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, sinceramente, ouvir a Tua palavra, para que saibamos como o Senhor quer que vivamos, como o Senhor quer que enfrentemos as provocações da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, portanto, fale, a fim de que eu e meus irmãos sejamos fortalecidos por Ti, para que saiamos desta casa de oração, para vivermos uma vida que nos permita refletir as Tuas excelências. Em Cristo e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Neste texto, como os irmãos perceberam, o vocábulo graça aparece 3 vezes. Logo, não há a mínima dúvida de que o apóstolo Paulo, o evangelista de Tarso, esse indivíduo que, a meu ver, foi o maior intérprete de Jesus de todos os tempos, está falando sobre esse favor imerecido, sobre essa ação soberana e amorosa do Senhor, que transforma inimigos em amigos, homens e mulheres pecadores em filhos e filhas de Deus. O apóstolo Paulo está tratando de um dos itens mais importantes da espiritualidade cristã, abordando uma das doutrinas fundamentais da fé que eu e você professamos: a graça divina. Dizem que C.S. Lewis foi a uma conferência, e quando chegou ao auditório onde ocorria a conferência, percebeu que as pessoas estavam discutindo. Então ele se dirigiu a alguém e perguntou a essa pessoa o que estava ocorrendo, e obteve a seguinte resposta: os filósofos e teólogos que fazem parte desse encontro estão discutindo sobre qual seria aquele item que distingue a fé cristã de todas as outras tradições religiosas. Qual seria, portanto, a singularidade dessa fé? Conta-se que C.S. Lewis deu de ombros e disse: é fácil, a graça de Deus. Porque nenhuma outra tradição religiosa defende a ideia de um Deus
soberano e amoroso que estende as mãos para acolher homens e mulheres pecadores. A graça de Deus. Eu quero conversar com vocês neste domingo em termos singelos sobre a graça de Deus. Sobre a graça de Deus e a experiência humana. O que é graça? Eu e você sabemos. Favor divino não merecido ou imerecido. Dessa forma, a graça de Deus nunca nos é apresentada como algo que brota do esforço humano, que esteja, portanto, algo que esteja, portanto, associado ao esforço dos seres humanos. Nas Escrituras, a graça está sempre associada a esse favor imerecido, a essa ação incondicional de Deus, que concede-nos a possibilidade de nos tornarmos seus filhos. Isto é graça. Em suma, Paulo está afirmando aqui que graça é o oposto de mérito. O oposto. Se eu e você somos cidadãos do reino de Deus, se eu e você somos partícipes do laus do Senhor, do povo do Senhor, se eu e você pertencemos ao segmento de Jesus de Nazaré, isto se deve única e exclusivamente à graça de Deus. Em Efésios capítulo 2 está dito que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não está dito no texto que estávamos mortalmente enfermos. O que se afirma é que estávamos mortos. Mortos não tomam decisões. Mortos não elaboram agendas. Mortos não fazem escolhas. Além disso, eu diria, mortos não se ressuscitam. Para que vivam, precisam que alguém os ressuscite. O que eu estou querendo dizer com isso é que o poder vem de fora. Mais precisamente do alto. Porque mortos não se ressuscitam. Então essa era a nossa situação antes de termos sido alcançados pela graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, a Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos, mas Deus fez algo. Estávamos mortos, caminhávamos, como diziam os antigos pastores, para a danação eterna. Contudo, Deus fez algo. Estávamos mortos, todavia, Deus interveio na história. O que Deus fez? Deus encontrou-nos quando nós não podíamos encontrá-lo, concedendo-nos vida em Jesus Cristo. Aqui está a graça de Deus, qual seja o fato de Deus vir ao nosso encontro, quando nada merecíamos, exceto uma justa condenação, e agir soberana e graciosamente, a fim de fazer com que eu e você nos transformássemos em discípulos assumidos de Jesus de Nazaré. Portanto, este encontro aqui é fruto da graça de Deus. Nós só estamos aqui, nesta manhã dominical, na condição de homens e mulheres pertencentes ao laus de Deus, ao povo de Deus, em função única e exclusivamente da graça do Senhor. Quantos podem dizer amém?
Em Efésios 2, versos 8 e 9, encontramos: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Não vem de vós, logo, não vem de dentro. Vem de fora, vem do alto. É dom de Deus, portanto não é fruto do meu trabalho. É algo que resulta da ação do Senhor. Não de obras para que ninguém se glorie. Dessa forma, eu não posso me autocongratular pelo fato de ser salvo. Porque eu não me salvei a mim mesmo. Eu fui salvo. A minha salvação resulta dessa ação de Deus. Por conta disso é que a oração do fariseu, que aparece naquele exemplo citado por Jesus, em Lucas capítulo 18, é algo que causa vertigem na gente. A oração do fariseu foi a seguinte, Lucas 18, 11. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Percebam que nós estamos diante de alguém absolutamente desconhecedor de si mesmo. Só um indivíduo com esse nível de desconhecimento de si mesmo poderia proferir uma oração absurda como essa. Vocês imaginem se eu orasse a Deus perante vocês, usando os seguintes termos: ó Deus, graças te dou, porque eu sou ótimo. Eu sou muito bom. O senhor deve estar muito satisfeito com o fato de eu fazer parte desse grupo de pessoas que o adoram. E tem mais, Senhor, eu não sou como são os demais membros da Igreja Cristã da Barra. A lista está aqui, eu não vou ler porque eu não quero ofender ninguém. Mas vocês leram, ouviram, né? Eu não sou como essa gente de jeito nenhum. E tem mais, olha, e não sou como esse publicano aí. Que coisa pavorosa é o sujeito ignorar a própria ignorância. Não ter a mínima noção de seu estado espiritual, de sua condição diante de Deus. Então isso aqui não é uma oração, isso aqui é endomarketing. Ele está se autopromovendo, se autocongratulando, fazendo propaganda de si mesmo. E o texto diz, inclusive, que ele não está falando com Deus, está falando consigo mesmo. Esse aqui é o tal do narcisista de carteirinha. Trata-se de um indivíduo completamente ignorante quanto à sua condição espiritual. O publicano, por seu turno, como está aí, com a cabeça baixa, batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. A oração do publicano, sim, está em sintonia, tanto com as Escrituras, como com aquela ideia do Agostinho. Agostinho vai dizer com efeito, sem voz, que sou para mim mesmo, senão um guia para o abismo. Na teologia de Agostinho, ancorada nas páginas da Bíblia, nós percebemos que o homem, quer dizer, o indivíduo entregue a si mesmo, caminha de modo inexorável para o abismo, para a perdição. Porque o indivíduo não pode salvar a si mesmo. Em síntese, todo cristão é produto da graça. E Paulo
tinha uma profunda compreensão sobre isso. Ele estava convicto disso. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Lerei do versículo 12 ao versículo 17. Paulo possuía uma profunda convicção sobre o fato de ter se tornado cristão em razão da ação da graça. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, neste texto, o apóstolo Paulo relata sua experiência com a graça de Deus e aproveita esse relato para encorajar o jovem pastor Timóteo, que na ocasião estava sofrendo perseguição e enfrentando heresias. Verso 12, sou grato. Paulo viveu muitos momentos difíceis. O apóstolo foi açoitado, apedrejado, caluniado, sofreu naufrágios. Não há a mínima dúvida de que o sofrimento marcou o ministério do apóstolo Paulo. Mas, a despeito de todas essas dificuldades, Paulo cultivou um estilo de vida caracterizado pela gratidão. Daí a ideia de que todo aquele que entende que foi alcançado pela graça, haverá de construir uma vida marcada pela gratidão ao Senhor. Um cristão verdadeiramente nascido de novo jamais deveria tornar-se um murmurador, quanto mais. É claro que vocês não conhecem cristãos murmuradores, mas existem alguns por aí. A gratidão, sim, deveria ser uma marca da vida daquele que sabe que é produto da graça de Deus. Produto dessa graça. Verso 13. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Que tempo foi esse? Houve um tempo, como eu e vocês sabemos, em que Paulo tentou destruir a igreja. Um tempo em que ele perseguiu a igreja de forma implacável, virulenta. Aí, que mora em Jerusalém, nas circunvizinhanças, que jamais se entregará a Cristo. Qualquer indivíduo poderia dizer, é fácil, Paulo, esse sujeito que, Paulo, que está por aí, assolando a igreja. É fácil. Se há alguém aqui
que jamais dobrará os joelhos e declarará que Jesus Cristo é o Senhor, esse homem, é claro, por onde ele passa, a igreja é assolada, destruída. E é exatamente esse sujeito que Deus resolve, soberana e graciosamente, levantar para a sua glória. Então creia que pessoas soberbas, impertinentes, mergulhadas num mar de ingratidão, poderão ser alcançadas pelo poder do Evangelho, poderão ser alcançadas pela graça de Deus. Então ouça a voz do Espírito. Não desista de quem Deus jamais desistirá. Continue orando pelo seu filho. Continue orando pela sua filha. Continue orando pelo seu esposo. Continue orando pela sua esposa. Continue orando pelas pessoas que vivem ao seu redor. E creia que se um dia Deus restaurou a vida de Paulo, Saulo / Paulo, poderá restaurar a vida de qualquer um. Minha mãe orou 50 anos pela conversão de minha irmã. E eu já lhes disse isso aqui uma vez. Quando a minha irmã se converteu, eu não acreditei. Falei, não é possível. Pastor incrédulo. Eu orei por uns 20 anos por ela. Depois de desistir, comecei a orar pela minha mãe para que a minha mãe não desistisse de orar por ela. Não desista de quem Deus jamais desistirá. Isso é graça. Verso 14. Aí nós temos o testemunho do apóstolo. Transbordou, porém, a graça. E foi mediante o transbordamento da graça que Paulo foi tornado discípulo de Jesus. Nos versos 15 e 16, Paulo exalta a veracidade do Evangelho e se apresenta, como eu lhes disse, como um exemplo, vamos dizer assim, insuspeito da ação da graça de Deus. E termina esse relato com uma explosão de louvor, dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor. Aí o Lutero vai dizer o seguinte, que todo cristão deveria ser um coro de aleluias. Todo cristão precisa transformar a vida num culto constante ao Senhor. Trata-se de vivermos vidas culticas, para que Deus seja glorificado. Então eu e você somos definitivamente produtos da graça de Deus. E essa mesma graça promove o trabalho cristão. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 10. Onde está dito, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí aparece uma conjunção adversativa importantíssima, que caso não ocorresse, nós ficaríamos com aquela sensação de que Paulo havia se ensoberbecido. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, movido pela graça, sob a ação da graça, e na condição de instrumento da graça, o apóstolo Paulo trabalhou. Logo, a graça põe-nos a trabalhar. Em outras palavras, a ação
da graça de Deus resulta em trabalho. É isso que eu quero lhes dizer. Essa ação da graça resulta em trabalho. Aqueles que foram alcançados por esse favor imerecido atuarão no mundo com o fito de promover o avanço do reino do Senhor. Então a graça move o nosso coração em direção aos desafios da vida, em direção à construção de um mundo mais humano, mais hospitaleiro, mais misericordioso. Por meio da graça, portanto, somos transformados em cooperadores de Deus. Como está dito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, porque de Deus somos cooperadores. Essa aqui é uma afirmação desconcertante. É impressionante. Somos parceiros sociais de Deus. Deus, o Deus das Escrituras, o Deus revelado plena e totalmente em Cristo Jesus, também atua na história por meio de mãos humanas. Agora pensem comigo. O Deus cristão, o Deus bíblico, é autossuficiente. O que isso quer dizer? Que Ele pode fazer, sozinho, tudo o que deseja realizar, sem a nossa ajuda. Contudo, Deus concede-nos a honra, o privilégio de sermos seus cooperadores. Então notem que aqui nós estamos vinculando a graça a essa ação de Deus que nos permite participar de seus atos generosos, bondosos, amorosos. Nós estamos falando que o nosso Deus é Deus que trabalha. Trabalha em nós, conformando-nos à imagem de Cristo. Trabalha por nós, e trabalha por nós porque sabe que somos frágeis, trabalha por nós porque sabe que somos vulneráveis, trabalha por nós porque sabe que não são raras as vezes em que nós somos atropelados pelas nossas fraquezas. Trabalha por nós. O profeta Isaías afirma: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós. Lembre-se do poderoso Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele trabalhará. O mais ele fará. E o meu Deus, em glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo. Filipenses 4:19. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Deus trabalha por nós, e não faz isso porque é obrigado a agir de tal forma. Age assim porque nos ama, porque é gracioso, porque é bondoso. Então as mãos de Deus não estão recolhidas, as mãos de Deus estão estendidas. Isso é graça. Trabalha em nós, trabalha por nós, trabalha por nosso intermédio. Então a graça de Deus também é essa oportunidade que o Senhor nos concede de participarmos daquilo que Ele está realizando no mundo. Vejam que essa graça faz com que eu e você nos tornemos filhos e filhas de Deus, e também faz com que eu e você nos tornemos cooperadores de Deus. Essa mesma graça. Então nós estamos diante dessa possibilidade de atuarmos no mundo sob o poder do Senhor para realizar os propósitos daquele que nos chamou a seu reino. Então a questão é a seguinte: eu e você somos tanto produtos da graça quanto agentes da graça. E um agente da graça
por onde passa, promove o florescimento da vida. Um agente da graça. Vamos pegar um exemplo. As palavras que proferimos. Como vocês sabem, as palavras que proferimos tocam dimensões profundas da vida humana. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E em Efésios capítulo 4, verso 29, encontramos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, isto é, inaproveitável, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agentes da graça usam as palavras para promover o bem-estar da família humana. Nós estamos falando sobre palavras que transmitem a graça de Deus, mas por favor, meus irmãos, quais são os efeitos da graça de Deus sobre a vida humana? A graça de Deus só ergue. A graça de Deus encoraja. A graça de Deus produz alegria, gratidão. A graça de Deus promove conforto espiritual. A graça. Então a questão é: o que as minhas palavras, que deveriam transmitir a graça de Deus, estão produzindo na vida das pessoas que se relacionam comigo? Como se sentem as pessoas que entram em contato com a minha vida? Mais animadas, mais encorajadas, inspiradas a viver uma nova vida, a viver para Deus, a proferir palavras que transmitam a graça de Deus. Nós somos agentes da graça. Certo pastor exemplificou isso da seguinte forma: imagine você acordando numa segunda-feira cedo. Você acorda e ouve a voz de Deus. E Deus lhe diz: bom dia. O que você responde? Bom dia, Senhor. E Deus lhe pergunta: passou bem a noite? Dormiu bem? O que você lhe diz? Dormi sim, graças a ti. E você emenda: o que o Senhor quer de mim hoje? Então Deus diz: hoje sairei por aí para fazer o bem. Pretendo consolar os entristecidos, encorajar os desanimados, soerguer os caídos, aliviar os aflitos. Pretendo semear a paz, o amor, a generosidade, a bondade. Eu vou sair por aí. Vou sair por aí fazendo bem. Vou sair por aí restaurando pessoas, transformando vidas. Vou sair por aí para transformar este mundo num lugar mais hospitaleiro, mais misericordioso, mais bondoso, mais generoso. Eu vou sair por aí para fazer o bem. Quer vir comigo? Quer vir comigo?
O que eu e você andamos semeando? Somos produtos da graça, bem como agentes da graça. Não é possível que eu e você, miseravelmente, nos tornemos apenas consumidores de sermões. Produtos da graça, agentes da graça. Deus agindo na história por meio de mãos humanas. Nosso pastor nos perguntaria: e aí, o que vocês acham? Por fim, a graça de Deus é graça para a vida. A nossa vida está imersa na graça de Deus. Calvino afirmou que as benevolências de Deus brilham ao longo da vida. Então essa graça é graça para a vida, mas não para qualquer tipo de vida, é evidente. Em Tito capítulo 2, versos 11 e 12, encontramos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Então notem que a graça de Deus nos chama e inspira a viver uma vida regulada pelas Escrituras, portanto, uma vida santa. Nós somos libertados da escravidão do pecado para vivermos uma vida santa, preste atenção nisso, que expresse o governo da graça sobre nós. Graça para vivermos em santidade, para vivermos a vida como Deus deseja que a celebremos. Graça para enfrentar as lutas da vida. Último texto de hoje, Atos 27, versos 23 e 24. Olha o farfalhar das páginas da Bíblia. Atos 27, versos 23 e 24. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá, vou até o verso 25, sucederá do modo porque me foi dito. Bem, qual é o contexto aqui, o pano de fundo deste texto? Paulo e mais 300 outras pessoas estavam num navio que naufragou. Contudo, Deus, por sua graça, preservou tanto a vida do apóstolo quanto das demais pessoas que com ele estavam. Então, o que este texto nos ensina quando pensamos na graça como algo para a vida, que nos leva a viver uma vida regulada pelos princípios das Escrituras, bem como que nos concede a força necessária para que enfrentemos as provocações da vida, as lutas cotidianas. Bem, esse texto nos diz que Deus
não nos livra de todos os naufrágios. Contudo, concede-nos graça para que não nos afoguemos. Deus não nos livra de todos os espinhos. No entanto, concede-nos graça para que esses espinhos não engulam a nossa vontade de viver. Então, Deus não nos livra de todos os problemas, mas concede-nos graça para que não percamos a alegria, não percamos a vontade de viver, não percamos essa disposição que nos faz seguir adiante, animados pela percepção de que todos os dias podemos contar com esse favor imerecido. Então, a graça de Deus que salva, essa graça de Deus que nos permite atuarmos no mundo como representantes do reino do Senhor, também preserva a nossa alma. A mesma graça que salva, preserva. Então é possível nós vivermos um mundo como o nosso, perturbado, confuso, enlouquecido, sem perdermos a alma, sem abrirmos mão da alegria, sem perdermos o entusiasmo. Em suma, queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor, isto é, graça. E a graça de Deus nos basta. Produtos da graça, agentes da graça e homens e mulheres preservados pela graça. O que isso quer dizer? No mínimo, eu já terminei, no mínimo, que eu e você haveremos de completar a carreira que nos está proposta. Contando com essa graça. É graça no início, é graça ao longo da caminhada, graça no fim. Então nós chegaremos lá. Completaremos a carreira, em nome de Jesus. Amém. Vamos inclinar a nossa fronte, vamos orar. Eu e você somos produtos da graça. Logo, devemos construir uma vida marcada pela gratidão. Mas eu encontro por aí tantos cristãos que parece que não compreenderam isso. Somos agentes da graça. Não fomos salvos por Deus para ficarmos aqui tão somente afirmando que cremos naquilo que a Bíblia diz. A fé professada precisa ser anunciada. Eu não sei como está a sua vida, mas alegre-se no Senhor. Você é produto da graça. A alegria cristã é ultra circunstancial, não depende das circunstâncias. Se nós fôssemos depender das circunstâncias para permanecermos alegres, nós estaríamos mortos. É graça, é graça. Fui dar aula em Petrópolis ontem, desci aquela serra, louvando a Deus. É graça, 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 graça. Poder estar vivo, estar aqui, e percorrer uma serra como essa tão linda. Graça, graça. Favor imerecido, graça. Graça de Deus, que preserva a alma, que não nos livra dos naufrágios, mas que nos livra desses afogamentos existenciais, que acachapam a alma, que devoram a vontade de viver. Anime-se na graça. Deus está nos dizendo nesta manhã: eu vou sair por aí fazendo bem. Quem vem comigo? Quem vem comigo?
Senhor Deus, Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, valendo-se dos méritos de Jesus. Que o Senhor perdoe esse nosso comportamento cheio de ingratidão, marcado por tanta murmuração, como se não houvéssemos sido alcançados pelo Teu poder, por esse favor imerecido. Que a começar em mim, o Senhor quebre corações nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe a nossa indiferença. Somos agentes da Tua graça. Contudo, em razão das lutas, dos problemas e das dificuldades, às vezes olhamos tão somente para nós mesmos e nos esquecemos que o Senhor quer usar a nossa vida para a Tua glória. Somos Teus cooperadores, Teus parceiros sociais. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue concedendo-nos graça, para que jamais, em tempo algum, percamos a alegria, a vontade de viver, o desejo de avançar. E que o Senhor fortaleça o nosso coração e a nossa fé, para que não venhamos a desistir de quem o Senhor jamais desistirá. Então que o Senhor nos conceda graça para que sigamos orando pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pela casa, pelo Brasil, pela vida, em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém.